Vamos então para aquele assunto que eu comentei há pouco, a gente estava falando, chegam diariamente várias mensagens de queixas, né? Eu acho que você como telespectador está sempre também envolvido com as suas queixas individuais e pensando nisso, pede assuntos aqui no programa. E uma coisa que a gente notou é que está todo mundo justificando, se queixando, lamentando uma ansiedade exacerbada. E o fato é que ela atrapalha em tudo. Atrapalha na concentração, atrapalha no resultado das coisas, atrapalha na escolha, nas decisões que você vai tomar. Então hoje a gente vai falar dos alimentos que podem diminuir a sua ansiedade. Vamos conhecer o trabalho da nutricionista Laís Murta. Bem-vinda! Tudo bem? Carol. Prazer é meu, bem-vinda. É um assunto mais do que atual, né? Com certeza. Quem hoje não é ansioso... É muito difícil, vivendo aí numa cobrança, enfim, um momento de disputas, que as pessoas querem estar sempre melhores. Também é uma questão de excesso de estímulos que a gente vive hoje em dia, né? Exatamente, excesso de estímulo, que também está aqui nas redes sociais, está, né, em tudo isso que se tornou aí a internet. Então, assim, é o momento para dar uma respirada e entender. Os alimentos, de fato, têm participação nisso, tanto para pilhar mais, quanto para diminuir? Exatamente. A gente sabe que hoje a ansiedade é um transtorno causado principalmente por uma alteração no funcionamento, né, deficiência muitas vezes, de dois neurotransmissores, que é a serotonina e a dopamina. Tá. E até para formar esses neurotransmissores, a gente precisa de nutrientes. Não tem outro jeito. O que acontece é que ou a nossa alimentação está muito pobre nesses nutrientes, ou tem um excesso de outros que acabam alterando o funcionamento desses neurotransmissores. E aí vira uma bola de neve. Tem algumas coisas que fazem parte, às vezes, até da nossa alimentação, que bloqueiam, né? Sim, o que você acha que... Aqui a gente vai falar o que é bacana, mas o que é prejudicial, que pode bloquear aí essa sensação de prazer? Então, assim, hoje em dia as pessoas elas vivem à base de estimulantes. Então, excesso de cafeína, álcool, né, são carboidratos refinados com uma alta carga glicêmica, um alto índice glicêmico. Também. São alimentos que acabam deixando o nosso corpo num estado mais excitatório. E aí acaba atrapalhando o funcionamento da serotonina, né, da dopamina. Também alimentos industrializados, que são ricos em glutamato, enfim. Uma série de alimentos, eles acabam deixando a gente mais acelerado. Os conservantes, Exato, então. Conservantes, aditivos, enfim. Puxa, carboidrato refinado. A alimentação ocidental, de uma forma geral, muito baseada nesses alimentos industrializados, né? Difícil, né? Mas vamos lá, tem uma saída. Vamos começar com o primeiro, então, que ela vai contando um pouquinho de cada um, os nutrientes, então, e por que eles podem ajudar a diminuir a ansiedade. Olha lá, primeiro na tela. Castanha do Pará, ô delícia, e é nossa, né? Rica em selênio, nutriente que melhora o humor e reduz a inflamação. Tá aqui. A castanha do Pará, ela é uma oleaginosa muito rica em selênio, né? E a gente sabe que a ansiedade, assim como a depressão, são doenças inflamatórias. Assim como a obesidade, enfim, a maioria das doenças crônicas. E o selênio, ele é fundamental para a ação das enzimas antioxidantes. Né? Então, assim, tem a deficiência desse mineral vai fazer com que você fique num estado mais pró-inflamatório. Tá. Então, é interessante que a gente inclua não só a castanha do Pará, mas outros alimentos, todas as oleaginosas de uma forma geral, castanhas, sementes. Olha que legal. Então não adianta a pessoa, assim, por exemplo, fazer uma suplementação de antioxidante, não. Se alimentar dos antioxidantes, então morango, uva, que a gente já contou algumas vezes, e não ter as propriedades dessas oleaginosas, porque esses antioxidantes não vão atuar da forma como deveriam. A gente precisa de um sinergismo entre todos eles, para que todo o nosso sistema funcione da forma mais adequada. Legal. Então, ó, gente, não adianta, tem que incluir, né? Sim. Não é um montão, né? É um pouquinho. Não, a castanha do Pará, particularmente, ela é muito rica em selênio. Então, assim, 2 a 3 unidades já tem 100% das nossas necessidades. Que legal! O excesso é prejudicial também, né? Tá. Então, sintomas como queda de cabelo, mau hálito, fraqueza, pode ser por uma intoxicação de selênio. Queda de cabelo 2 a 3 por dia, nem todos os dias, umas 3 vezes por semana já é o suficiente. E nas outras também, então, amêndoas, castanha de caju... Nozes, todas têm. E as sementes, de uma forma geral, semente de abóbora, de girassol. Muito bom. Próximo, semente de abóbora, olha lá. Isso aqui é gostoso, hein? Excelente fonte de potássio que ajuda na regulação, é isso? Regulação. Desculpa, do equilíbrio de eletrólitos, que tá tão pequenininho ali, longinho. Sim, o potássio ele é fundamental para a transmissão dos impulsos nervosos, né?
Então, assim, para o funcionamento das nossas sinapses, né, dos nossos neurônios. Então, é importante incluir também essas fontes de potássio na alimentação. E, assim, a semente de abóbora, particularmente, ainda tem várias outras propriedades. É uma excelente fonte de zinco, que a gente vai falar dele já, né, que é super importante para a questão cognitiva. E é bom, né? Sim. Gente, só que na salada. Gente, e é barato também, né? Que para quem reclama que as castanhas são muito caras, é uma opção que a gente encontra bem fácil. Ou pronta, ou a gente pode preparar, tirando... Pode preparar também, tira, né? Leva pro forno para torrar, então... salzinho. Com certeza, tem um efeito antiparasitário, enfim, um alimento muito rico. Eu já ouvi muita gente que não consegue comer muita salada, porque, enfim, acha sem graça. Quando começa a colocar essas sementes, descobrem o universo do alface, do tomate. Daquele croquezinho, né? É muito bom. Olha lá, próximo na tela. Peixes ricos em gordura, então ricos em ômega 3, que ajudam na função cognitiva. Isso é fato, né? Isso é muito comprovado. Sim, principalmente o DHA, que é vamos dizer assim, uma parte do ômega 3 principalmente presente nos peixes. A gente consegue nos peixes ou na suplementação, que tem um efeito na melhora da função cognitiva e reduz essa inflamação também, né, que está relacionada aí com o desenvolvimento da ansiedade crônica e da depressão. Então, consumir os peixes pelo menos de 2 a 3 vezes na semana. Aqui tem o exemplo de um salmão selvagem, que é uma melhor opção por não ter contaminação, né? Mas pode ser a sardinha, o arenque, a cavala também, 2 a 3 vezes por semana. Ou uma suplementação, e aí é bacana conversar com um profissional para ver qual é a opção melhor. Dizem que a dieta do Mediterrâneo, ontem mesmo foi comentada aqui numa pauta, é de fato hoje considerada a dieta que mais, assim, não é que não pode falar melhor ou pior, na prevenção de doenças, mas que faz com que a gente envelheça de uma forma mais lenta. Vamos pensar então no envelhecimento. É fato isso e muito por causa dos peixes? Exato. Ou por outras coisas que eles não consomem? Ontem eu até estava no Instagram falando sobre esse artigo que saiu, né? Mas é porque é uma alimentação muito rica em fitoquímicos, eles não usam alimentos refinados, industrializados, e tem sim um consumo muito grande de ômega 3, devido ao alto consumo dos peixes, frutos do mar, né, e ômega 9 por conta do azeite de oliva, das castanhas oleaginosas que eles consomem. Olha, então a gente precisa desse equilíbrio de ômega 3, ômega 9 e ômega 6. Infelizmente a nossa alimentação é muito rica em ômega 6, que é pró-inflamatório. Né? E isso está relacionado com todas as doenças crônicas e, assim, as doenças mentais todas também. Se desenvolvem a partir disso. Por isso que no combate da ansiedade, a gente foca muito no quê? No combate da inflamação. E do estresse oxidativo. E a gente já comentou aqui em outras pautas, mas acho que vale ressaltar que o glúten deles é diferente, né, na Europa. O trigo europeu tem 30% menos glúten, né? Além de ter, olha isso. Então, assim, menos. não é à toa o que a gente está falando. Então, se você estiver em algum lugar que você veja, está vendendo ali uma farinha francesa, ou que tenha um pão de fermentação natural europeu e tal, custa mais caro, óbvio, mas agora você já sabe por quê e você pode experimentar porque vai ter uma ação diferente no organismo. A não ser quem seja muito sensível, mas é uma opção melhor. É melhor, né? Isso. Tá aí. Vamos pro próximo, então. Olha lá, que tem muita coisa bacana aqui na mesa. Só tem delícias, hein? Ovos, olha lá, sempre eles. Fonte de vitamina D que pode beneficiar indivíduos que sofrem de depressão. O ovo é muito bom. O ovo é um alimento quase perfeito, não para todo mundo, mas é uma excelente opção. Né? É uma das poucas fontes de vitamina D alimentar que a gente encontra, porque a maior parte é por síntese da pele, né? E também, assim, é uma proteína muito completa, muito rica em triptofano, que é o precursor da serotonina, que é o principal neurotransmissor relacionado com a sensação de bem-estar, né? Prazer. Então, a deficiência do triptofano, você não produz serotonina e vira... outras fontes desse aminoácido também, as leguminosas, então grão de bico, lentilha, ervilha, aveia, que eu trouxe como exemplo, a banana também, são ótimas fontes. Até uma coisa que eu recomendo para os meus pacientes que são mais ansiosos, têm dificuldade para dormir, é tirar a proteína animal à noite e preferir as proteínas vegetais ou os ovos, né? Porque você acaba tendo um influxo maior na barreira, vamos dizer assim, do cérebro de triptofano e isso vai promover um maior relaxamento. Olha que legal. Agora tá tudo na gema.
Não, também tem na clara, né? A gema é onde a gente encontra mais vitamina D. Tá. Né? Então a gente tem mais gordura. Mas a clara também tem outras propriedades importantes. Exato. E toda a proteína está na clara, né? Na albumina. Na verdade, a gema também tem proteína, numa proporção menor. Menor. Né? A gema concentra mais gordura. Até pra gente... Mais vitaminas lipossolúveis. Separar o... né? Às vezes tem gente que, enfim, que come um ovo e aumenta, aumenta as claras e tal. Mas o ovo é fantástico. Eu acho que assim... Melhor inteiro. Acessível, né? Super. Acessível. Né? No interior, então, gente. É, que você já compra Ai, que maravilha. Da galinha de capoeira, né? Que eles falam. Tipo, a vizinha cria. Ai, que delícia essa vida. Vamos lá. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. O próximo é o chocolate. Chocolate é ótimo. Não sei, vamos chamar de chocolate ou de cacau? Agora eu te pergunto. Fonte de flavonoides capaz de reduzir a neuroinflamação. Chocolate ou cacau? Na verdade, os benefícios maiores são do cacau, né? Ou então, quanto maior o teor de cacau do chocolate, melhor. Então, o ideal é usar um acima de 70%, porque o cacau ele é muito rico em polifenóis, que tem essa ação anti-inflamatória, antioxidante, e também rica numa amina bioativa, que é a feniloetilamina, que tem esse efeito de, a gente fala que é o hormônio do amor, né? Que deixa a gente mais feliz, por isso que quando a gente come chocolate a gente fica bem. Então inserir uma porçãozinha aí de 20 a 40 gramas por dia, no final da tarde, pode ajudar bastante a reduzir a ansiedade. Sem açúcar, né? Chocolate com um teor acima de 70%, né? Mas que não tem aí acrescentado açúcar, enfim, na composição. Na verdade, esses chocolates com teor acima de 70% vão ter já uma proporção de açúcar bem menor. Bem menor. Então acaba não sendo muito significativo. Tá aí. Tem umas marcas boas, hein? Tem várias marcas boas hoje em dia. Tem uns agora, nossa, mas tem tanta coisa que você olha e fala, nossa, tem whey, tem não sei o quê. Tem os funcionais sem açúcar, sem leite, sem glúten, né? Que são excelentes opções também. Esse aí eu acho. Dá para incluir sem medo. E antes de dormir até. Porque não vai dar pico de insulina quando ele tem um xilitol? Não dá pico de insulina, mas ele tem alguns, vamos dizer assim, algumas substâncias que são excitatórias, estimulantes. Entendi. E aí pode atrapalhar um pouquinho o sono. Então é melhor no finalzinho da tarde. Finalzinho da tarde. No momento que dá aquela... que é uma vontade de doce, né? Boa. Vamos para a próxima, olha lá. Camomila. Os flavonoides presentes na camomila têm propriedades capazes de controlar os sintomas da ansiedade. A camomila ela tem milhares de efeitos, né? Efeito antifúngico, para o tratamento de úlceras, gastrites. E é bem comprovado que tem esse efeito sedativo leve, né? Não é nada assim muito forte, não vai dopar ninguém, mas é relaxante. Então é interessante, de repente, a gente trocar o cafezinho que a gente fica bebendo o dia inteiro por um chazinho de camomila, principalmente para essas pessoas que já sofrem com a ansiedade crônica, né? E o chá é bom também, é gostosinho, né? O chá é gostoso. Dá Pode misturar com chá verde. Com chá verde fica legal? Aqui é o verde, então. É o chá verde, aquele ali. O chá verde é mais estimulante. Então, como é que a gente pode... Vai ser o próximo. É o próximo? Então tá, já tô furando fila aqui. O próximo, então, chá verde, além da camomila, olha lá. O chá verde, ele contém o aminoácido teanina, né? Teanina. E importante no controle dos transtornos de humor. Mas pode associar com um pouco de camomila para também dar uma baixada nesse estímulo? Pode sim, ele dá na verdade assim, um potencializa o outro, né? E assim, o chá verde, ele tem esse aminoácido que é a teanina, que a suplementação, eu uso muito suplementado, mas consumir a bebida já possui esse efeito, que aumenta os níveis de serotonina e dopamina. Então traz esse relaxamento. Um uso crônico, não adianta usar um dia, né? Nesse caso, tem que usar com frequência, de 2 a 3 xícaras ao longo do dia. E assim, evitando depois das 5 horas da tarde, porque também tem cafeína, né? E a cafeína é excitatória. E é legal treinar depois de tomar chá verde? Todo mundo Para um faz essa efeito pergunta. lipolítico é melhor. É melhor? Né? Porque ele tem um efeito termogênico. E aí, assim, ele mobiliza a gordura para ser oxidada. Aí você precisa treinar para queimar. Queimar essa gordura. Queimar, então, gente, chá verde aí, claro, chá com verde. Orientação, que a gente sabe também que ele tem contraindicações, Sim, é contraindicação para quem tem hipotiroidismo, para quem tem alguma doença hepática, pode gerar hepatotoxicidade. Então, nada de ficar usando cápsula de chá verde por conta. Que precisa de orientação. É um risco grande. Importante essa colocação. Tem mais, olha lá. Iogurte, suas bactérias boas têm efeitos positivos na saúde do cérebro. Na verdade,
é a questão principalmente dos probióticos, né? Que são as bactérias benéficas que formam a nossa flora intestinal. Tá. 95% dos receptores de serotonina ficam no nosso intestino. Né? E muitas bactérias da nossa flora são capazes de produzir tanto a serotonina quanto a dopamina. Tá. Então, quando você tem um desequilíbrio na flora intestinal, você corre mais risco de ter depressão, de ter transtorno de ansiedade e ficar mais inflamado. Então, inserir alimentos fontes de probióticos é super importante para a gente regularizar tudo isso. Então, pode ser um iogurte natural, de preferência esses que não tem conservantes, aromatizantes, mas para as pessoas que são intolerantes à proteína do leite ou à lactose, que é bem comum, a gente pode usar outros alimentos, como kombucha, a gente pode usar aqueles fermentos, as cápsulas, sempre com prescrição, porque tem que ser individualizado, né? E vegetais fermentados de uma forma geral. Ai, que legal. Né? Tempê, natô, que ajudam bastante. E, assim, na verdade, isso eu aprendi também aqui com Você Bonita, para escolher um iogurte legal, ele tem que ter, no máximo, quando você lê o rótulo, 2 ingredientes. Que é leite e fermento. Leite e fermento. Leite e fermento. Se ele tiver o terceiro, já deixa de ser aí um alimento e tudo mais. E hoje a gente tem a opção de iogurte à base de leite de coco, de castanhas, Olha, fermentados com probióticos, então são opções bacanas para quem não pode ingerir o leite, né? Porque tem aquele para as crianças, cheio de açúcar, então converse com o pediatra, com o nutrólogo, com o médico, com o nutricionista, para saber se está valendo a pena. Às vezes, é o único jeito, não sou eu quem vou questionar. Mas assim, inserir os alimentos fermentados dos vegetais é prático, barato, né? É verdade. Dá para fazer em casa. Tá aí. Próximo, então, na tela temos perguntinha, Gláucia? Tem mais ainda, né? Daqui a pouquinho. @VocêBonitaTV. Olha lá. Cúrcuma contém curcumina, que reduz a inflamação e o estresse oxidativo. Todo dia, uma colherzinha ali de café, não sei. Aí a gente pode usar no tempero, a gente pode fazer um shot, mas é sempre interessante associar com a pimenta do reino preta, porque a gente não absorve a curcumina dessa forma, então você precisa associar com um pouquinho, assim, de pimenta do reino para ter uma biodisponibilidade maior. E a cúrcuma, ela tem esse efeito anti-inflamatório poderoso, para tudo, para emagrecimento, para doenças articulares, principalmente para depressão. Existem alguns ativos padronizados em farmácias de manipulação hoje em dia que a gente usa, que tem esse efeito, né? Claro que com uso crônico em casa dá pra gente fazer um shotzinho misturando ele com limão, a pimenta, todo dia. Ou tempero mesmo. Saindo do jejum mesmo? Saindo do jejum. É uma colher de café? Você pega um potinho com 100 gramas da cúrcuma, coloca uma pitadinha, meia colherzinha de café de pimenta do reino, mistura ali e deixa ali. Aí todo dia uma colherzinha. Ai, que delícia, bom. Ou mistura no azeite, deixa aquele azeite temperadinho e você rega na salada. Na salada. Que a biodisponibilidade é maior ainda. Puxa, legal. Ou assim, acrescenta algum preparo, bebida. Sei lá, se for um frango desfiado, um omelete e colocar pimenta. O golden milk, né, que é aquele leite de coco batido, que aí é melhor ainda, que a gordura potencializa o efeito. Também? Também. Olha quanta coisa, gente, com a cúrcuma. Dá pra misturar bastante coisa. Próximo, olha, agora é perguntinha, né? Quem escreveu pra gente, olha lá. Falamos de todos os elementos aqui. A Clélia, sempre querida, um beijo pra você. Na TPM se intensifica a ansiedade. Qual o chá mais indicado? Sim. TPM é complicado, né? TPM é complicado demais, né? É individual e complicado. A gente pode usar o chá de camomila, né? O chá verde é usado com moderação, porque tem cafeína, pode deixar a pessoa um pouco mais tensa se ela tiver uma sensibilidade maior à cafeína, né? Porque isso é muito individual. E assim, uma dica muito importante para quem sofre de ansiedade e para quem sofre de TPM é incluir na dieta alimentos com carboidratos complexos, como aveia, arroz integral, grão de bico, batata doce, mandioca, né? Porque isso ajuda muito a amenizar a ansiedade na TPM também. Né? Ajuda muito. E usar assim, o chazinho de camomila, o chazinho de erva doce também ajuda, erva cidreira. São os mais indicados. Para dar uma acalmada. Chá de mulungu para dormir, que pode ser usado para dormir. Ele aumenta bastante o nível de dopamina, então dá aquela relaxada. Só não usar durante o dia porque pode causar uma sonolência. Vai dar soninho, né? Mas para quem é muito ansioso até durante o dia, às vezes até funciona, né? Funciona muito. Para dar uma... mas dá uma molezinha. Uma molezinha, sim. Pois é, falar de TPM, você vê, sempre chega a pergunta de TPM, é um assunto que potencializa, infinito, né, a gente, ansiedade. Assunto infinito. Até porque, eu acho que para falar de TPM, a próxima pauta, você está convidadíssima, a gente pode falar de TPM, mas vamos falar de progesterona, esse hormônio
É o nosso. A gente doida. Graças a ele a gente pode ir a beber e tudo mais, mas dá uma enxadinha, não né? dá, mas deixa a gente biruta, né? Deixa eu agradecer o trabalho da Laís Murta, que é nutricionista. Para acompanhá-la lá no Insta, o Laís é com S, tá? @Laís Murta, M-U-R-T-A. Você já encontra todo o trabalho, @Laís Murta. Obrigada, viu? Obrigada, Até a Carol. próxima, Até a adorei. próxima. Belo trabalho. Obrigada.